Boa tarde, pessoal! Boa tarde. Minha amiga Cristina me avisou que vai demorar um pouquinho, né? Então, eu vou começar dando uns recadinhos. Hoje tem live. Uma live muito, muito especial com a Luciana Ruiz. Luciana Ruiz, que vem falar pra gente sobre como ser um adulto saudável, curando, se autocurando, curando a sua criança interior. E de verdade, gente, quantas dores a gente carrega lá da nossa infância, né? Quantas pedras a gente colocou na nossa mochilinha e carrega desde lá. Boa tarde, Marcelo. E essas dores que a gente carrega, lembra do livro que a gente está lendo? Essas dores, elas nos impedem de atrair coisas, os nossos desejos e sonhos. Porque tudo que nos desconecta, todas as emoções que não são grandiosas, positivas, o que ela faz? Ela nos tira do ponto vibrátil do que é bom, do que a gente deseja. Então, curar a sua criança interior não é responsabilidade de quem machucou ela, não. É responsabilidade sua. E, de verdade, as pessoas que nos feriram, nos machucaram, muitas vezes fizeram isso com a intenção de nos ajudar, de nos ensinar algo, de nos corrigir. Eles só não sabiam como. E quantas vezes nós erramos também, né? Então, ao invés de ficar apontando o dedo para essas pessoas, assuma a sua responsabilidade de adulto e se autocure. Vem para a live que você vai conhecer várias formas de fazer isso, tá? Aliás, assumindo a responsabilidade já é a primeira delas, não é mesmo? Mas vamos para a leitura, que essa leitura está grandiosíssima, maravilhosíssima e muito expansiva, não é mesmo? E é a expansão da consciência que faz isso com a gente, traz essa liberdade da gente se curar, da gente ser quem a gente quiser, né? Da gente escolher os nossos pensamentos e emoções. É só expandindo a consciência que você chega nesse nível de condições e de capacidade. Enquanto você estiver aí se colocando como vítima, você não consegue isso, tá bom? Vamos lá, hoje a gente está entrando no capítulo 11. Aqui, ó, no livro físico, isso está na página 67. E aqui no livro digital, está na página 57. Capítulo 11. Você pode controlar seus valores de referência emocionais. Olha que coisa. Você pode controlar. Depende do seu nível de expansão da consciência. O nível de consciência é que faz isso. Mas vamos ver o que Abraham traz para a gente aqui. Mas, de fato, você pode controlar seus valores de referência emocionais. Ó a Cristina chegando. Não, tá bem. Cristina! Chegou Oiê, na tudo hora de começar a leitura, que até agora eu estava aqui enrolando para você chegar. Enrolando não, eu estava dando recados da live então. de hoje. E Hoje que você vai vai ser sobre amar, o quê? que fala sobre como ser um adulto saudável, curando a criança interior, tá? Ah, tá. Então vamos lá. Vou começar a ler. Estamos no capítulo 11, página aqui do livro digital, página 57. A maioria das pessoas não crê que tem controle sobre suas crenças. Verdade, a maioria das pessoas, eu mesmo cheguei a pensar isso, que eu não conseguia controlar as minhas crenças. Elas observam o que acontece ao seu redor e refletem sobre a sua experiência, mas acham que não são capazes de controlar a crença que está sendo criada dentro delas. Passam a vida classificando os eventos em bons ou maus, desejados e indesejados, certos ou errados, mas raramente conseguem controlar os sentimentos e pensamentos que a experiência provoca nelas. E aí, gente, eu quero convidar vocês para ver a live que eu fiz. Foi na quinta-feira?
que eu falei sobre a transmutação mental, a alquimia mental, acho que foi quinta-feira, que fala sobre isso, exatamente sobre esse assunto. A transmutação mental é uma técnica que o Kybalion traz, né? O Kybalion que fala sobre as 7 leis herméticas, as 7 leis principais do universo, né? Que através dessas 7 leis, todas as outras nasceram, na verdade, as outras são todas sub-leis tiradas ali do Kybalion. E uma das leis é a lei da polaridade, que faz a gente fazer exatamente isso. Ficar julgando tudo e todos, inclusive nós mesmos. Tudo a gente fica classificando em várias coisas. É bonito, é feio, é bom, é mal, eu gosto, não gosto, né? Tudo a gente classifica e coloca dentro de caixinhas. E essa técnica te ensina a como não fazer isso. E é claro, gente, não é você aprender e conseguir, né? É um músculo. E se você quer ter um músculo desenvolvido, é todo dia exercício. Então, não pense você que eu e a Cristina, que já fazemos essa técnica, a gente consegue todas as vezes, sabe, não julgar, não classificar. Não é bem assim, né? A gente só está no começo da caminhada. Vamos lá. Qual das verdades é a verdade verdadeira? Quando você concentra a atenção suficiente em qualquer coisa, a essência dessa coisa pode se tornar uma manifestação física. Gente, presta atenção nessa frase e grifa de pink, porque isso daqui é muito, muito grandioso. Quando você concentra a atenção suficiente em qualquer coisa, isso se fisicaliza. Ó, prova disso são os meus livros. Quanto eu quis esses livros? Quis muito. Alguns eu ganhei, outros eu comprei, mas tudo é manifestação. Você entende? Ao observarem essa manifestação física, as outras pessoas ajudarão a expandi-la. Passado certo tempo, essa manifestação desejada ou não é chamada de verdade. Queremos lembrar que você tem escolhas absolutas sobre as verdades que cria na sua própria experiência. Quando entender que o único motivo de alguém experimentar algo é a atenção que dispensa ao assunto, será fácil perceber que a verdade só existe porque alguém deu atenção a ela. E aí, eu quero comentar mais uma coisa. Quantas vezes a gente fica não questionando os nossos pensamentos pelo simples fato de achar que eles são verdades inquestionáveis? Quantas vezes a gente não troca os nossos pensamentos por ter uma crença dentro de nós de que isso não é possível? Verdade, você já tentou? Verdade, você já fez alguma técnica para mudar isso? Verdade, você exercitou esse músculo de mudar o pensamento? Eu sou a prova viva de que você consegue. Verdade, várias vezes durante a minha vida, até de forma inconsciente, eu escolhia não pensar em alguma coisa. Escolhia. Eu não quero pensar nisso. Gente, se eu focar nisso, eu vou ficar louca. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e por que eu falo isso e repito? Porque é fato, é verdade. Né? E várias, não foi uma vez e nem duas. Várias vezes, em momentos de dificuldade, sabe que vem aqueles pensamentos interessantes? Eu falava assim, se eu ficar pensando nisso, parece que era intuitivo, porque isso aqui tudo que Abraham está falando, ele começou falando como? Nós vamos te relembrar de coisas que você já sabe. Porque tudo isso a gente já sabe, a gente só esqueceu. Então, eu tinha uma convicção disso, que se eu desse atenção àqueles pensamentos, gente, vamos falar sério. Quando a gente é adolescente, a gente pensa coisas muito, muito terríveis. Como se fosse pensar num pudim de leite, entendeu? Como se não fosse nada.
Por quê? Porque são as influências internas e externas, né? Internas do nosso eu inferior, né? De tudo que nós carregamos, das nossas pedras que nós carregamos na nossa mochilinha, e do exterior, do que a gente viu, ouviu, sentiu, percebeu, tudo. Quem nunca pensou em se matar? Quem nunca pensou, né, em fugir de casa? Quem nunca pensou em fazer uma merda federal, entendeu? Daquelas, entendeu? Quem nunca pensou em matar alguém? Todo mundo já pensou. E não adianta você querer me enganar, porque eu sei que você já pensou. Porque as mesmas dores que doem em mim, doem nos outros. É assim que a gente aprende. Né? A gente aprende que o que dói em mim dói no outro, então eu não posso ferir o outro se eu não quero ser ferida. Mais ou menos assim que a gente vai aprendendo, né? Mas a gente escolhe que tipo de pensamento que a gente dá atenção. Se você der atenção para esse tipo de pensamento, o que vai acontecer? Você vai manifestar isso na sua vida, porque é foco. Foco é o quê? Energia. E energia é o quê? Matéria. Matéria é energia condensada. Você começa a pensar, ela vai condensando e manifesta. Então, você tem um pensamento aí recorrente de coisa ruim, troca. Troca por algo maravilhoso, incrível. Sempre que ele vier, você fala assim, cancela. E começa a pensar no que você quer e deseja para sua vida. Quer comentar, Cristina? Quero comentar exatamente isso, assim, a força de focar naquilo que você quer. E não tenham dúvidas de que o pensamento contrário, ou seja, daquilo que você não quer, daquilo que você quer deletar da sua vida, ele virá. Várias vezes, disfarçado, sabe assim, de repente você nem tá pensando, aí vem o teu marido ou tua mãe e comenta, né, aquilo que você não quer. Tipo assim, caracas. Aí você fala, meu, eu não quero isso, cancela. Eu não quero, não quero, não vou pensar nisso. Então, assim, é o tempo todo você realmente ficar focado naquilo que você quer e deseja. É desafiador, mas é totalmente possível. E à medida que a gente vai desbravando esse mato, sabe assim? Vai quebrando aqueles, o mato alto que está na sua frente, vai ficando mais fácil. Né? E você vai vendo o caminho, você vai vendo a possibilidade, você vai vendo como fazer. Então, não desistam de vocês, nunca, jamais. Isso mesmo. Existem muitas coisas maravilhosas que você está transformando nas suas verdades. Existem muitas coisas não tão maravilhosas que você também está transformando nas suas verdades, na sua realidade, né? Criação intencional significa escolher deliberadamente as experiências que você deseja transformar em realidade, em verdade. Então, de verdade, por que, que a gente ainda pensa em coisas que a gente não quer? Porque a gente foi ensinado. Você aprendeu a pensar? Não. Você não aprendeu. Ninguém te ensinou como pensar de forma criativa, de forma positiva, de forma a criar coisas incríveis. Você sabe quantos anos tem esse ensinamento? Apesar desse livro ser novo, tem mais de 200 anos esse ensinamento sobre as leis do universo, sobre a lei da atração, porque ele está falando aqui da lei da atração. Só que os nossos pais não sabiam disso. Eles também não aprenderam. Os nossos avós também não aprenderam. E é por isso que nós também não aprendemos. No sistema, o sistema não tem interesse de nos ensinar isso. Muito pelo contrário. Por que, que você acha que um clube de leitura como esse, grandioso, com grandes ensinamentos, com livros grandiosos, tem pouquíssima audiência? Porque não é de interesse, entendeu? Dos grandes, dessas grandes empresas, né, que aí divulgam as coisas, divulgar conhecimento como esse. Não é. Porque a partir do momento que você entende e aplica isso na sua vida, você gera o quê? Liberdade. Você nunca mais vai ser subjugado por nada e por ninguém.
Você vai criar a sua realidade pura e simplesmente por atrair só coisas que você deseja. Quem é que quer isso para você? Quem? Eles querem a gente, sabe como? Debaixo do pezinho deles. E é por isso que a escola está aí domesticando. É por isso que a gente foi ensinado, a gente foi domesticado, né? Domesticado. E, e nós fazemos isso com os nossos filhos. Porque nós aprendemos assim, né? Então, que possamos nós, a partir de hoje, começar a ensinar para eles a pensar. A pensar. E assim, a gente, como que fala? Reproduz com os nossos filhos aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. E quando a gente quer fazer diferente, fora as nossas próprias dúvidas, né, que aparecem, você tem uma pressão muito grande do externo também, de toda a sociedade. Como assim você vai fazer isso? Como assim você não vai mandar seu filho para a faculdade? Como assim? Como assim? Gente, interessante ponto de vista. Exatamente, Cristina. E eu vou te dizer que eu fui tão domesticadazinha, sabe, que eu fiz isso tudo com as minhas meninas. Eu fiz isso tudo, eu vendi ideias de que sem faculdade elas não teriam um futuro grandioso. E assim, verdade, eu tenho faculdade, tenho pós-graduação, e que futuro grandioso que eu criei? Eu tô criando agora o meu futuro grandioso. Estou criando agora, não foi por causa do diploma, porque o diploma eu já tenho há 30 anos. 20. Tá bom, 20. Mas, mas, gente, de verdade, a gente. Vamos começar a olhar para isso de maneira séria, de maneira, sabe? De maneira a entender. Se você não está entendendo o que a gente está lendo, o que a gente está falando, volta, reveja, releia. Você não tem um livro físico, porque o livro físico ajuda muito a entender. Quem não tem o hábito da leitura, o livro digital, você não vai captar muita coisa. Pelo menos eu era assim no começo. Eu tinha que ter o livro físico. Hoje não, hoje o livro digital me ajuda muito. É mais barato, não ocupa espaço, tem um problema sério aqui de espaço para livro. Então, eu opto muito pelo livro digital por causa disso. Mas eu entendo perfeitamente quem fala assim, eu prefiro o livro físico, porque eu grifo, eu entendo. Então, esse livro é muito barato. É R$ 18, gente. Como pode um livro tão magnífico ser tão barato? Então, tem um link aqui embaixo da livraria do Universo Consciência, e você adquire o seu livro, ele vai chegar na sua casa rapidinho, você vai poder reler tudo, grifar, sabe? Voltar aqui às nossas aulas, porque isso daqui são aulas. Você acha que o que a gente está falando aqui, sabe, é da nossa cabeça? Não. A maioria das coisas que a gente fala aqui são intuições. São intuições que vêm para a gente, mas se você está ouvindo é porque é para você também. Você quer ler um pouco? Eu quero. Então vai. Que hoje eu tô com tudo, preciso parar um pouco. Uhum. Bom, seu ponto de atração está sendo afetado. Como dissemos, quando seus pensamentos ainda não estão bastante concentrados, as primeiras vibrações são pequenas e não têm muito poder de atração. Por isso, esse estágio inicial é improvável que se transformem em manifestações concretas. Mas não se esqueça, mesmo que você não se dê conta, a atração de outros pensamentos sintonizados vibratilmente com os primeiros está ocorrendo. Em outras palavras, o pensamento vai se tornando mais forte, seu poder de atração vai ficando maior e outras vibrações de pensamentos semelhantes vão se unindo a eles. À medida que o pensamento ganha força, você começa a descobrir, se estiver atento, se essa vibração, pensamento, crescente está sintonizada com a energia da sua fonte.
Se ela estiver sintonizada com você, com quem você é, suas emoções negativas também o indicarão. Não, peraí. Se ela estiver sintonizada com quem você é, suas emoções positivas serão indicadores confiáveis. Se não estiver, suas emoções negativas também o indicarão. Por exemplo, quando você era criança, sua avó pode ter lhe dito: você é uma criança maravilhosa, eu amo muito, você terá uma vida feliz e gratificante. Você é cheio de talentos e o mundo se beneficiará com sua presença. Essas palavras fizeram você se sentir bem, porque combinaram vibratilmente com o que estava no seu íntimo. Mas quando alguém lhe diz: você é desagradável, deveria ter vergonha de si mesmo, você me irrita, você é inconveniente, essas palavras o fazem sentir-se terrivelmente mal, porque a atenção que dispensou para elas fez com que você se tornasse vibratilmente diferente de quem realmente você é e do que realmente sabe. Mais uma vez, preste atenção em suas emoções, pois elas lhe dizem se você está permitindo a conexão com a fonte ou resistindo a elas. Eu Estado de quero espírito. comentar isso. Tá? Muitas vezes, quando nós somos crianças, nós somos sim inconvenientes, indelicados. A gente fala pelos cotovelos, a gente fala o que não devia e ouve esse tipo de coisa, né? Aí nós temos duas opções. Ou a gente pega essa pedra, coloca na nossa mochilinha e sai carregando o resto da vida, né? Ah, porque eu sou assim. Ou você para e pergunta assim: o que eu preciso fazer para não ser mais assim? O que eu preciso fazer para não ouvir isso nunca mais? E é assim que a gente vai se moldando, se modelando, se domesticando. Entendeu? A gente vai se domesticando. Se Mas domesticando para aquilo também. que a gente quer, né? Hã? Mas se domesticando para aquilo que a gente quer, e não para aquilo que estão impondo para a gente. Sim, porque olha só, você saber o que falar, quando falar, ser gentil, né, ser agradável, é uma coisa boa para nós. Isso a gente aprende, porque, de verdade, às vezes na nossa casa a gente não aprende isso. Às vezes a gente aprende o contrário. E isso você vai, se você já ouviu isso na sua vida, não carrega como uma crítica negativa, porque me julgaram. Não, olha para você, para dentro. Isso é verdade? Eu preciso mudar isso em mim? Porque às vezes sim, às vezes a gente precisa. Então, nem todas as críticas, nem tudo, nem todos os julgamentos a gente deve descartar, não. Entendeu? É olhar para ele assim, ó. Será que isso tem razão de ser? Entendeu? Se não tiver razão de ser, se não ressoou para você, não carrega. Só isso, só não carrega. Agora, se você está carregando coisa lá do passado, vem para a live de hoje. Vamos curar essa criança aí que está carregando pedra lá dos anos bolinha. Vai. Estados de espírito como indicadores de seus valores de referência emocionais. Quando você se mantém concentrado em qualquer pensamento, tornando-se cada vez mais fácil, torna-se cada vez mais fácil se concentrar nele, porque a lei da atração traz mais pensamentos semelhantes para você. Emocionalmente falando, você está desenvolvendo um estado de espírito ou uma atitude. Em termos de vibração, está alcançando um canal vibrátil habitual, um valor de referência. Seu estado de espírito é um bom indicador do que você está convidando a entrar em sua experiência. Olha que legal isso. Seu estado de espírito é um bom indicador do que você está convidando a entrar na sua experiência. É uma indicação clara da sua vibração.
Em outras palavras, sempre que o contato com o ambiente que o cerca ativa um pensamento dentro de você, sua vibração salta imediatamente para o local vibrátil, que você pratica mais. Não, Que você pratica mais. que você pratica mais, ou seja, para o seu valor de referência. O Dulce, então isso é aquilo, é o vício, é aquilo do vício do pensamento, né? Então, por exemplo, se você está sempre Vício nas vibrando, emoções. tá? Se você está sempre vibrando, por exemplo, na falta, você acaba, tipo assim, atraindo mais pensamentos que vão reforçar aquilo, não é isso? Exatamente. Exatamente. E assim, nós fomos ensinados a pensar no que nós não queremos. Então, nós só não aprendemos a pensar, nós não aprendemos a pensar no que nós desejamos, por quê? Porque isso é coisa de gente egoísta. Para que você vai ficar pensando no que você quer? Né? Para que você quer coisas tão grandiosas? Né? Se contenta com o que você tem. Quem que nunca ouviu isso? Né? Antes pouco com Deus do que muito sem Deus. E o muito com Deus? Gente, você nunca pensou nisso? Que pode se ter muito com Deus? Né? Mais vale, mais vale um... Como que é as frases? Gente, tanta frase que a gente ouviu na vida, né? Dinheiro não traz felicidade. Você acha? E assim, quem falou isso tinha dinheiro? Verdade que ele sabe? Então, e aí eu quero hoje, né, com a consciência assim, um pinguinho mais expandido do que quando eu ouvi essas coisas e me parecia real, sabe? Me parecia verdadeira, porque são frases falseadas. Ela traz um fundo de verdade, mas de uma maneira errada. Por exemplo, realmente dinheiro não traz felicidade, mas compra o quê? Facilidade, conforto, comida mais gostosa, compra, sabe, uma casa mais bonita. E o quanto não ter essas coisas nos causa infelicidade. O quanto você ir no mercado com o seu filho e não poder dar o que ele quer te causa uma dor no coração. Isso, então a pobreza traz felicidade? Não. E é verdade que a riqueza também não te traz felicidade. A felicidade não está no dinheiro. Só que busca a sua felicidade no que realmente vai te trazer felicidade. E eu vou te falar o que vai te trazer felicidade. É realmente o reconhecimento da grandiosidade das coisas que você tem. Independente da situação que você está, você tem que reconhecer e ser grato pelo que tem. Isso não significa se contentar. Ser grato não é se contentar. Eu sou extremamente grata pelo meu apartamento, pelo carrinho velho que a gente tem, né? Por tudo que eu tenho. Porém, isso não me impede de desejar fortemente coisas melhores para mim. Então, percebe, a felicidade está em reconhecer quem você é, a potência que você tem, tudo que você já avançou. A felicidade está dentro de você e você escolhe manifestá-la ou não. Né? É reconhecer as alegrias pequenas do dia a dia. E, de verdade, eu sei que também existem dificuldades para todo mundo. Uma pessoa feliz não é uma pessoa que não tem dificuldade. Uma pessoa feliz é uma pessoa que, apesar das dificuldades, ela reconhece as alegrias do dia, de poder estar, de poder fazer, de poder viver, de poder ter as pessoas. Eu sou extremamente grata por estar aqui com Cristina todos os dias, sabe, expandindo a consciência, sabe, uma ajudando a outra, lendo coisas grandiosas e expandindo a consciência. Sou extremamente grata pelos conhecimentos que já me chegaram.
E, e você é grato por o quê? Sabe, eu sou grata pela água quente do meu chuveiro, pela minha cama quentinha. É a cama que eu desejo, que está na minha mente, que eu estou criando? Não. Mas eu sou grata pela que eu tenho. Porque eu sei que muitos não têm. Então, isso não me impede de ser grata, também o ser grata não me impede de querer coisas melhores. Então, percebe isso. Dinheiro traz felicidade? Não. Mas traz facilidade, liberdade, conforto, uma nutrição mais adequada, traz a possibilidade de você fazer viagens grandiosas, maravilhosas, traz coisas realmente que vai gerar felicidade? Depende. O quanto você vai reconhecer isso como felicidade? Depende de você, da sua perspectiva. Verdade. O estado de felicidade, ele é muito íntimo, né? É de cada um percebe de um jeito, e você escolhe ser feliz. É uma escolha, né? Assim, escolhe Eu ser já feliz. tive viagens grandiosas que não foram alegres. Por quê? Porque eu não estava bem. Enquanto que outras coisas simples me geraram felicidade, porque é o estado de reconhecer o quanto aquilo é grandioso. E tudo é grandioso. Acordar é grandioso. Vai, Cristina, porque hoje eu preciso fechar minha boca. Por exemplo, digamos que quando você era criança, seus pais passaram por sérias dificuldades financeiras. Por isso, a falta de dinheiro e a impossibilidade de comprar as coisas desejadas eram assuntos corriqueiros em sua casa, acompanhados de medo e preocupação. Geralmente, em resposta a algum pedido seu, lhe diziam que dinheiro não é capim, que só porque você quer não significa que possa ter. E que você, como qualquer outro membro desta família, deve aprender a passar sem isso. A vida é assim. Por causa de anos de exposição a esses pensamentos de falta, você se habituou a pensar na questão do dinheiro, seu valor de referência emocional. Tá aí, gente, a explicação. Olha só. Aham. Com essa expectativa baixa de sucesso financeiro, então assim, eu cresci dessa forma, Dulce, exatamente desse jeito. Conforme estava lendo aqui, falei, gente, estão contando a história da minha vida, que horror, que invasão de privacidade, isso. É a história da maioria, Cristina. Da maioria, de 98% das pessoas, entende? Nós crescemos sendo domesticados assim. Vamos lá, aqui, ó. Isso fez com que sempre que pensasse em dinheiro ou em prosperidade, seu estado de espírito mudasse imediatamente para desapontamento, preocupação ou raiva. Vejamos outro exemplo. Quando você era criança, a mãe de um amigo morreu em um acidente de carro. Sua ligação com alguém que estava vivendo um tamanho trauma fez com que você passasse a temer pelo bem-estar de seus pais. Sempre que eles viajavam de carro para algum lugar, você era tomado de medo até que retornasse. Por isso, pouco a pouco, você desenvolveu um hábito de preocupação em relação ao bem-estar dos entes amados. Seu valor de referência em relação a eles passou a ser de insegurança. Um último exemplo. Quando você era um adolescente, sua avó morreu repentinamente de ataque cardíaco. Nos anos seguintes, você escutava com frequência sua mãe comentar que vivia preocupada com a alta probabilidade de que o mesmo acontecesse com ela e com as crianças, no caso com você. Praticamente todas as vezes o assunto era sua avó, aquele ataque cardíaco fulminante que se tornava parte geradora de medos da conversa. Embora seu corpo fosse forte e você continuasse a se sentir fisicamente bem, uma preocupação quanto à sua vulnerabilidade física borbulhava sob a superfície. Por isso, com o tempo, seu valor de referência passou a ser a vulnerabilidade física.
E assim, gente, verdade, verdade seja dita. Hoje nós temos a epigenética. A epigenética é uma ciência de ponta que estuda a genética mais profundamente, né, ligado também à neurociência. E a epigenética mostra o seguinte: uma pessoa que não da família, de sangue, mas que convive com esse tipo de pensamento, também desenvolve esse tipo de referência. Já uma pessoa que é do sangue, mas que decide, ó, eu vou ter uma vida diferente, eu não vou dar atenção a isso, sabe? Ela não desenvolve. Por quê? Tudo é o pensamento e o foco. Então, a epigenética já mostra o seguinte: a sua mente é capaz de mudar até o seu DNA. Então, isso é muito grandioso. O que é o seu pensamento, gente? O seu pensamento é a manifestação de você, essência. E é por isso que cria, entende? O nosso pensamento, os nossos desejos, o nosso pensamento recorrente se torna a nossa vibração. Isso é a manifestação da nossa essência, não é do corpo. Tanto é que quando há o desligamento da essência e do corpo, o corpo não vibra mais, não tem vibração. Acaba o campo eletromagnético, acaba tudo. Isso é uma característica da essência divina que nós somos, essência espiritual. Então, verdade, o pensamento, as emoções, elas são manifestações da essência. A soma dessas duas coisas gera a sua vibração, que é vista pelo universo, por Deus, como os seus desejos. E quando você dá atenção para esse tipo de meleca que a nossa família fica falando, o que acontece? Você cria. 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 Mas a gente é capaz de mudar. Como? Fazendo escolhas diferentes. Fazendo escolhas diferentes. Tá, minha avó teve um ataque cardíaco. Ou minha avó morreu de derrame com um AVC com pressão alta. Ou a minha avó morreu de câncer. O que ela fez a vida dela? Ela fez exercício? Ela comeu direito? Ela fumava? Ela era gorda? Gente, porque de verdade, vamos falar que tem gente que defende, você precisa respeitar as pessoas. E é claro que eu não estou desrespeitando ninguém obeso, até porque eu estou muito acima do meu peso. Mas a gente ficar venerando isso, achando que isso é normal, não é. É uma disfunção. E já está mais do que provado que a obesidade é fator de risco altíssimo. Altíssimo. Vamos olhar para isso com ciência, com atenção. Vamos cuidar de nós. Então, vamos trabalhar em nós os fatores de risco que os nossos avós não cuidavam, achavam que era normal. Sabe, comer comida gordurosa, comer, sei lá, coisas que não devem, né? Fumar, beber, coisa assim. Então, a gente cuidando de nós, tendo pensamentos diferentes, hábitos diferentes, porque o pensamento gera hábito, o hábito gera o pensamento gera o comportamento gera o hábito. E o hábito gera a nossa saúde, ou a falta de saúde. Isso é fato. Então, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, sabe? E é claro que se você tiver uma vida igual à da sua família, a tendência é você desenvolver as mesmas doenças. Né? Se você tem os mesmos hábitos alimentares, os mesmos vícios, as mesmas condições físicas, né? De não exercício, de sedentarismo, o que você está desenvolvendo em você? A mesma doença que a sua avó morreu, que a sua mãe teve problema. Você precisa ser diferente, pensar diferente, agir diferente. Só isso. Bom, vamos lá. Seus valores de referência emocional podem ser modificados
Seus valores de referência emocionais podem mudar. Você pode deixar de sentir-se bem ou seguro para sentir-se mal ou inseguro, mas também pode deixar de sentir-se mal para sentir-se bem, pois seus valores de referência são criados simplesmente pela atenção que você dá a uma questão através da prática do seu pensamento. Entretanto, a maioria das pessoas não oferece pensamentos deliberadamente. Em vez disso, saem, né, sem se darem conta, elas deixam que seus pensamentos sejam atraídos para o que está se passando em torno delas. Que droga, cara. Algo acontece. É a tirania dos sentidos. Nossa, e é horrível, gente. Daqui a pouco eu conto. Elas observam, algo acontece, elas observam, dão uma resposta emocional ao acontecimento, e como geralmente se acham incapazes de controlar o que acontece ao seu redor, concluem que não têm controle algum sobre a reação emocional ao que estão observando. Ai, gente, desculpa, mas hoje de manhã eu me percebi tão assim, tipo, observadora dos meus pensamentos, sabe? Aí eles passando tudo assim em carreirinha. E eu assim, meu Deus, Cristina, reage, toma uma atitude, sabe assim? Toma uma atitude, coloca um pensamento aí que vale a pena ser pensado, pelo amor de Deus. Estendendo roupa e assim, vendo, sabe assim, vendo a vida passar. Ah, para, pode foco nisso tudo. Mas assim, eu diria, Cristina, que é impossível a gente ficar 100% do tempo na presença, sabe? É impossível para o nosso nível de evolução. Mas é possível a gente perceber que a gente está nesse piloto automático, como você percebeu, e falar assim, vou pensar em coisas melhores. Se você começar a pensar, e assim, o poder do agora é você estar presente no que você está fazendo, começar a prestar atenção no que você está fazendo, você já deixa esses pensamentos de lado, você entende? E Sabe aí, o que aconteceu? Que eu achei legal nesse movimento? Que aí eu ficava assim, querendo. Eu estava cansada, com o meu corpo cansado. Apesar de ser cedo, eu fui dormir tarde ontem e acabei ficando cansada assim, o período da manhã. gente, foi aniversário da Cristina sábado. E eu, Dori, esqueci. Isso, isso porque na sexta-feira ela me perguntou: quando que é seu aniversário, Cris? Eu falei, amanhã. Mas está tudo certo. Mas enfim, aí eu estava assim, pensando, e o que aconteceu? Eu não conseguia trazer deliberadamente ter clareza de um pensamento que eu pudesse, naquele momento, concentrar minha força, minha energia e tal. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a agradecer. E isso foi muito legal, porque aí, tipo, cada peça de roupa que eu catei assim, para pôr no varal, então ou era minha, dos meus filhos, ou do meu marido, eu fui agradecendo, sabe? Agradecendo a qualidade deles, agradecendo a mim por estar ali, agradecendo por ter uma roupa para pôr no varal. Enfim, fui trazendo essa energia da gratidão. E isso já me tirou daquele estado inerte, porque é um estado que você fica assim, tipo, sei lá, como se fosse um. Sabe quando você toma uma anestesia, sabe? E você tá voltando e você não tem muito controle das coisas, só fica vendo as coisas? Isso é muito ruim. Eu falei, gente, que estado é esse? E, sabe, um transe hipnótico parece, fica assim, meio esquisita. E a gratidão me valeu. Hoje me valeu Mas muito. é o transe hipnótico. É o transe hipnótico, né? Que o diabo contou, que ele usa. E é exatamente isso. Mas que bom que você teve essa percepção de que você estava nesse estado e saiu disso de uma forma linda e grandiosa. Porque a Uhum. gratidão, ela eleva muito a nossa energia. Ela eleva muito e traz a felicidade. Você ficou feliz, não ficou? Foi muito É, feliz. E aí é isso é engraçado. neurocientificamente provado. A alegria, ela não está no dinheiro, realmente não está. Ela está em você reconhecer a grandiosidade de cada pequena coisa da sua vida.
E aí automaticamente, assim, nos momentos seguintes, né, assim, agora conversando aqui com você e fazendo essa retrospectiva, aí os momentos seguintes é de ação, você entende? Porque você saiu daquele torpor, assim, de não tô ali sem fazer nada e sem controle, digamos assim. Aí você passa para a gratidão, e da gratidão eu fui para o quê? Para ação. Né? Então, ok, o que eu tenho que fazer aqui agora? O que eu tenho que fazer aqui agora? É isso, é isso. E foi muito legal. Então, está sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, vai para a gratidão, começa a agradecer a situação. Começa, gente, começa a reconhecer, assim, começa a agradecer pelo alimento que você tem. Pode ser pouco, pode não ser o que você quer, mas agradece. Sabe? Se você quer o melhor, comece a agradecer pelo que você tem. Se você não consegue ser grato pelo que tem, por que o universo vai te mandar coisas melhores? Corre o risco de você também não ser grato. Então, o ser grato não está no que você tem. Tanto é que a gente vê aí pessoas milionárias que são ingratas. Não está Mas, no que tem, gente, eu né? estou lendo um livro, esse aqui, ó. Qual que é esse? Assuma o comando da sua vida, do Jerônimo Temel. Esse eu GG. ganhei. Esse eu ganhei do Jerônimo, meu mentor. E ele fala sobre isso, sabe? Ele fala sobre isso. E assim, eu perdi o que ia falar. Mas tá tudo bem. Daqui a pouco eu lembro. Mas esse livro ele traz muitas consciências sobre tudo isso. E assim, porque o que eu estava pensando, gente, a hora que eu falei do livro? A gente estava falando de mudar, né? De mudar os pensamentos, né? Que eu tinha falado que eu fui da gratidão, do sem saber o que pensar, para gratidão, ação e fazer as coisas que tem que ser feita, né? Enfim, era isso. Esse livro ele é muito focado nisso, né? Ele é muito focado nisso. E assim, independente do que eu ia falar, porque realmente eu ainda não lembrei do que eu ia falar, mas eu já lembro, é você assumir o comando da sua vida, sabe? Assumir que você é o capitão da sua alma e parar de servir a sua mente. A sua mente é sua serva e não sua mestra, entende? Você tem que botar ela para trabalhar para você e não você trabalhar para ela. Como diz Helena Blavatsky, a mente é uma excelente serva, mas é uma terrível senhora. Então, nós temos que assumir assim que nós somos os capitães e botar o nosso corpo e a nossa mente para trabalhar a nosso serviço, a serviço do que nós desejamos. Mas qual que é o primeiro passo? É você saber o que você deseja, assumir a responsabilidade e saber o que deseja exatamente. Mas isso também não significa que você eventualmente não vai ficar no piloto automático pensando meleca, entendeu? O importante é que nesse ponto, quando você já assumiu o comando, você, como a Cristina, vai fazer assim, acorda, acorda, entendeu? Acorda, sai desse lugar. E vai ficar poucos minutos ali, vai perceber que você está naquele estado de transe hipnótico e vai você mesmo, sabe? Se belisca, se dá uns tapas na cara e acorda. Ao contrário da maioria que está nesse sonambulismo eterno, né? E como nós podemos ser mais felizes e gratos porque a gente despertou desse sonambulismo, né? Então, infelizmente, eventualmente a gente ainda cai nele, mas a gente tem um botãozinho da presença. Então é isso. É isso. Bola para frente. Bola para frente. Deixa eu Queremos ler. que você. Tá. Aonde que tá? Queremos que você entenda que tem Ah, controle não, absoluto. terminei. Falta uma frase. Queremos que você entenda que tem controle absoluto sobre seus valores de referência e saiba o valor de estabelecê-los. Isso porque quando você espera alguma coisa, ela vem. Os detalhes podem variar, mas a essência vibrante corresponderá exatamente ao seu desejo. Exatamente.
Ao contrário de quando a gente não está, né, consciente dessa referência vibrátil. Nem sempre a nossa essência vibrátil corresponderá aos nossos desejos. Na maioria das vezes vai corresponder exatamente ao contrário, ao que a gente não deseja. Capítulo 12. Permita que os seus sentimentos sejam o seu guia. Vamos lembrar outras premissas importantes. Você é uma extensão física da energia essencial e um fluxo dessa energia flui para você através de você. Isso é você. Esse fluxo existia antes do ser físico que você era quando nasceu e continuará a fluir depois que o ser físico que você é agora experimentar o que você chama de morte. Como já falei muitas vezes, nunca é demais insistir. Suas emoções lhe dizem quanta energia essencial você está convocando a cada momento. Tanto lhe dizem se o pensamento predominante corresponde ao seu desejo por uma determinada coisa ou à sua ausência, a ausência desse desejo. Por exemplo, um sentimento de paixão ou entusiasmo indica que há um desejo muito forte concentrado nesse momento. Um sentimento de raiva ou vingança também indica que é um desejo muito forte. Entretanto, um sentimento de letargia ou tédio indica um desejo muito pouco concentrado. Aprenda a prestar atenção nos seus sentimentos. Grifaram? Quando as emoções são fortes, quer sejam boas ou ruins, emoção é emoção, né? Seu desejo é forte. Quando as emoções são fracas, o seu desejo não é forte. Quando as emoções são boas, quer sejam fortes ou fracas, você está permitindo a realização do seu desejo. Quando as emoções são negativas, quer sejam fortes ou fracas, você está rejeitando a realização do seu desejo. Pare um pouco e reflita. Você está ficando mais atento às suas emoções, sabendo que elas são indicadores preciosos? Verdade, tá? E aí eu quero contar para vocês o que se passou comigo nessa última semana. Eu fiquei num estado de vibração muito baixo. Muito baixo. Isso gerou o quê? Doença no meu corpo. Tanto é que eu não lembrei do aniversário da Cristina, porque eu estava muito perrengada. Muito mal. E então, mas eu percebia, esse conhecimento desse livro me trouxe essa, e eu ficava assim, eu quero mudar isso. Eu quero, como que eu posso mudar esse sentimento? Como que eu posso mudar essa condição? Como que eu posso mudar? E assim, de verdade, as respostas vieram através de outros livros, vídeos que eu vi, filmes que eu vi, outras coisas. Então, quando você faz perguntas, quando você quer resolver uma coisa, o que você faz? Faça perguntas. Não perguntas para sua mente, porque de verdade, se você soubesse a solução, você já tinha solucionado isso, né? Faça perguntas para Deus, para o universo, para o que você quiser, mas faça perguntas para o seu subconsciente. E fica esperando a resposta, mas sem ansiedade, né? Fica só atento, presente, porque a resposta infalivelmente vem. Infalivelmente vem. E assim, eu mudei o meu estado, tô já assim, 80%, né? Consegui mudar o meu estado vibrátil, porque eu prestei atenção nas respostas. Então, é isso, gente. Nós somos capazes de mudar tudo. Às vezes não é da noite para o dia. Às vezes leva uma semana, às vezes leva um mês. Às vezes, mas você saber que aquele sentimento que você está sentindo não está criando coisa boa, não está atraindo o seu desejo, e fazer o esforço para mudar isso, sabe, ficar buscando a solução para você mudar isso, é, é assim, a resposta significa que você já está consciente do que você está sentindo. Vamos lá. Uma sensação de vazio indica algo importante. Quando o marcador de combustível do carro indica que o tanque está vazio,
você não reclama do marcador. Você recebe a informação que lhe é oferecida e coloca gasolina no tanque. E assim, no preço que tá, a gente até reclama, né? O mesmo acontece com o sentimento negativo. Ele é um indicador de que sua escolha atual de pensamentos oferece uma vibração totalmente fora de harmonia com a sua energia essencial. E que, dessa forma, você está rejeitando a conexão com esse fluxo de energia. Fazendo um paralelo com o exemplo que citamos, poderia dizer que o tanque está ficando vazio. Suas emoções não criam, mas indicam o que você está atraindo no momento. Se as suas emoções estivessem ajudando você a saber que a sua escolha de pensamento não o está levando na direção que deseja ir, tome uma providência. Reforce a sua conexão escolhendo pensamentos positivos. Simples assim. Gente, tem um vídeo aqui no canal que eu falo muito dele, que ele é baseado no livro Ame a Realidade. O vídeo chama As 4 Perguntas para te tirar da depressão. Para destruir a depressão, uma coisa assim. Mas são 4 perguntas, na verdade, para você mudar os seus pensamentos. Por quê? Você vai gerar alegria ou depressão de acordo com o que você pensa, né? E o que esse livro, Ame a Realidade, traz é exatamente exercícios para você mudar os seus pensamentos. São exercícios simples que eu conto nesse vídeo. Eu conto também a história da Byron Katie, que foi quem escreveu o livro. Então, se você quiser saber, você vai lá, tá? E vê o vídeo, tá aqui no canal. Eu vou botar no card. Assim que esse vídeo subir, eu vou botar no card, tá? Vá em busca da felicidade. É um pensamento positivo, não é? Vá em busca da felicidade. Vá em busca da felicidade. É um pensamento positivo? Não é? Muito já se escreveu sobre o poder do pensamento positivo e somos ferrenhos defensores disso. Nenhuma orientação oferecida a nossos amigos no estado físico é melhor do que essa. Vá em busca da sua felicidade. Porque, ao buscar a felicidade, você certamente se alinhará com a sua fonte. E nesse constante alinhamento, seu bem-estar está garantido. Porém, quando você se deixa mergulhar nas circunstâncias que o fazem oferecer uma vibração distante daquela que corresponde à felicidade, fica impossível abrir-se para ela. Isso porque a lei da atração não permite que você dê um salto vibrátil. Entendeu? Mais uma vez, seria o mesmo que sintonizar o seu rádio na 101 FM, querendo ouvir uma música que está sendo tocada na 630 AM. Uma coisa impossível, porque de verdade a gente sintoniza através da vibração. E a vibração é o quê? A soma dos seus pensamentos mais emoções. E o que eu tenho para falar sobre esse negócio aqui de vai em busca da sua felicidade? Aonde que está a sua felicidade? A sua felicidade não está no dinheiro. Não. A sua felicidade está em reconhecer a grandiosidade que você é. Está em reconhecer a sua potência de mudar tudo. De reconhecer o valor de cada pequena coisa que você já criou na sua vida. Porque tudo que você olha à sua volta e vê é criação sua. Se você não gosta do que vê, agradece porque você criou com o seu poder de criação. E se você criou isso, você pode criar coisas melhores, mudando seu pensamento, mas as suas emoções, seguindo esse ensinamento que Abraham está ensinando, de como mudar a sua vibração, mudar os seus pensamentos, tomar conta das suas emoções, assumir o comando da sua vida. Gente, eu vou botar esse livro lá na livraria, ele ainda não está lá. Lá tem um outro do Jerônimo que é muito bom também, que é
Como que chama, gente? Esqueci. Produtividade para quem quer trabalhar menos. Porque, na verdade, se ser produtivo não é trabalhar mais, né? É trabalhar menos. E render mais. Então, o que a gente tira aqui dessa lição de hoje? O que você entende de tudo isso, Cristina? Conta aí pra gente. Traz aí. Essa questão da felicidade, né, cara? De você buscar, de você. E assim, volta lá, a gente dá um passo para frente, outro para trás, e sempre vem, sempre a mesma questão de você ter clareza do que você quer. E como é difícil, né, você entender isso. Porque, assim, a verdade, você não vai ter essa clareza, assim, tipo, direto. E você pode mudar também as coisas que você quer. E muitas vezes isso para mim era muito, tipo, sinônimo de, eu não estou sabendo o que eu quero. Verdade, mas que eu não sei o que eu quero, ou só mudou, né? Porque assim, você pode querer várias coisas também. E não tem, assim, como você trouxe o exemplo das pedras, né? Eu acho que eu já carreguei pedra demais, sabe? Assim, querendo porque eu fiz uma escolha e aí achava que tinha que ser aquela escolha o resto da vida, para todo sempre, amém? E não é nada disso, né? A gente pode se permitir mudar e redesenhar e ter foco. E insistir, persistir, né? E é isso. Quando você fala aí essa última frase, né? O que é felicidade? O que é felicidade? Faça essa pergunta para você, gente. O que é felicidade para você? Para Porque, mim, de verdade, a felicidade para cada um está em uma coisa. Escreve. Isso é o seu propósito, tá? A felicidade, sabe? O que vai fazer você ser realmente feliz? Mas se pergunta, por quê? Por que isso vai me trazer felicidade? Por quê? Por quê? 5 porquês. Você vai descobrir que isso que você acha que vai te trazer felicidade não é exatamente isso. Por exemplo, um dos meus grandes desejos é ter uma casa grande, com meu escritório, com meu escritório com lugar de gravar os vídeos, né, com um cenáriozinho bonitinho, e tudo, com jardim, com um monte de coisa bonita que eu gosto, né? Mas por que isso vai me trazer felicidade? É por causa da casa? Não, é porque lá eu vou poder receber os meus amigos com mais tranquilidade, vou poder receber minha família, porque de verdade, no meu apartamento eu não tenho como receber minha família, não tem lugar para pôr eles para dormir. Entendeu? Então, o que é felicidade para você? É poder é poder dar um presente para os seus sobrinhos que você ama e que hoje você não está podendo, sabe? É poder levar eles para passear, trazer a sua família de longe para visitar a sua casa e deixar eles passar o tempo que eles quiserem, sabe? Então, delícia. e você vai descobrir com os seus por quê. Por que aquilo vai te trazer felicidade? E foca nisso, na felicidade. Esse é o seu propósito. Isso é o que vai te tornar imparável. Isso é o que vai te tornar, sabe, o foguete sem ré. É isso. É o sentimento. E se você focar nesse sentimento, falar, o universo é isso que eu quero. Não precisa falar, eu quero a casa. Não, o sentimento. Ele sabe o que vai te dar esse sentimento. Entendeu? Foca no sentimento. É isso. Verdade. E assim, E como que a gente consegue ter isso mais, né? Ter mais disso, né? Mais clareza desse sentimento, quando a gente vai entrando nessa comunhão com a gente mesmo, né? Exato. É você dar mais atenção ao que você está sentindo, pensando, né? E entrar em comunhão exatamente com a sua essência. O que vai te trazer alegria? E pode ser que quando você tiver isso, você vai querer outras coisas que vão te dar outras alegrias e tá tudo certo, né? Somos essências, somos seres infinitos, né? E a gente está aqui para criar coisas grandiosas, né? Deus quer se manifestar através de nós, através da grandiosidade, não através da pobreza. De verdade, a pobreza é a falta da manifestação de Deus na nossa vida. Vamos curar isso, é uma doença, como diz Joseph Murphy, Verdade. sabiamente. Então, Verdade. gente,
Desculpa que a gente passou um pouquinho, né, do nosso horário. Gratidão pela presença de todos e por quem vai ver depois, né? Tá tudo certo. A maioria vê depois. E tá tudo bem. O importante é você ter as sacadas que esse livro vai te trazer, entendeu? Sabe? Captar as mensagens que ele traz. E é isso. E vamos lá. Foguete não tem ré. Bora para cima e ao infinito e além. Isso aí. Obrigada, Gratidão. Du. Gratidão, Marcela. Ó, tem Gratidão. live 7h30, hein? Não perde. Vamos tirar essas pedras da mochila, vamos fazer um totem bonito com elas e largar elas no caminho e ir embora. Isso aí. Beijo, amor. Beijo.